Livro de Iachar, capítulo 9. Babilônia, a confusão das línguas. E Harã, filho de Terá, irmão mais velho de Avrão, tomou uma mulher naqueles dias. E Harã tinha 39 anos de idade quando a levou. E a mulher de Harã concebeu e deu à luz um filho e chamou seu nome Lote. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha e chamou seu nome Milcá. E ela novamente concebeu e deu à luz uma filha e chamou pelo nome de Sarai. Harã era de 42 anos de idade quando ele gerou a Sarai, no 10º ano de vida de Avrão. E naqueles dias Avrão, sua mãe e enfermeira saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Avrão. E quando Avrão saiu da caverna, ele foi para Noar e seu filho Shem. E ele permaneceu com eles para aprender a instrução de Arro e os seus caminhos. E ninguém sabia onde estava Avrão. E Avrão serviu Noar e Shem, seu filho, por um longo tempo. Avrão esteve na casa de Noar 39 anos. E Avrão conhecia a Iarroa desde os 3 anos de idade. E ele andou nos caminhos de Arro até o dia de sua morte, como Noar e seu filho Shem lhe tinham ensinado. E todos os filhos da terra, naqueles dias, haviam transgredido muito contra Iarroa, e se rebelaram contra ele e serviram a outros deuses, e se esqueceram de Iarroa que os havia criado na terra. E os habitantes da terra, na época, fizeram para cada um a seu deus e o serviam, deuses de madeira, pedra, que não podiam nem falar, nem ouvir, nem livrar. E os filhos de homens serviam-os, eles se tornaram seus deuses. E o rei e todos seus servos e Terá com toda a sua casa foram então os primeiros de todos aqueles que serviram deuses de madeira e pedra. E Terá teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira e pedra, um para todos os 12 meses do ano. E ele serviu cada um mensalmente, e a cada mês Terá trazia sua oferta de carne, sua oferta de bebida aos seus deuses. Assim fez Terá todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos de Iarroa, e eles assim fizeram todos os homens a seu Deus, abandonando a Iarroa que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra que conhecia Iarroa, pois serviram cada homem o seu próprio Deus, exceto Noar e sua família, e todos aqueles que estavam sob o seu conselho conheciam a Iarroa naqueles dias. E Avrão, o filho de Terá, estava crescido na casa de Noar e ninguém sabia, e que Iarroa estava com ele. E Iarroa deu a Avrão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, e que todos os seus deuses eram vãos e de nada valiam. E Avrão viu o sol brilhando sobre a terra e disse Avrão a si mesmo: certamente se agora este sol que brilha sobre a terra é Iarroa, eu o vou servir. E tendo Avrão servido o sol naquele dia, e ele orou a ele, e quando a noite chegou, o sol se pôs, como de costume, e Avrão disse consigo: certamente este não pode ser Iarroa. E Avrão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é ele que fez o céu e a terra, que criou sobre a terra? Onde está ele? E escureceu a noite sobre ele, ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste, e ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra, e no dia ficou escuro. E Avrão viu as estrelas e a lua diante dele, e ele disse a si mesmo: certamente, se estes são o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses deuses são seus servos em torno deles, e tendo Avrão servido a lua, orou a eles toda a noite. E pela manhã, quando era luz, e o sol brilhou sobre a terra, como de costume, Avrão viu todas as coisas que Iarroa tinha feito sobre a terra. E disse Avrão a si mesmo: certamente também estes não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são os servos de Iarroa. E Avrão permaneceu na casa de Noar, lá conheceu a Iarroa e os seus caminhos, e ele serviu a Iarroa todos os dias de sua vida. E todos naquela geração se esqueceram de Iarroa, e serviram a outros deuses de madeira e pedra, e se rebelaram todos os seus dias. E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle.
e todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente, Put, Mitzraim, Cush e Canaã com suas famílias. E eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade, nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. E todos eles foram à presença do rei e disseram ao rei estas palavras. E o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre. E buscavam em toda a terra e encontraram um vale a leste da terra de Shinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos, queimar fogos, a construir a cidade e a torre que tinham imaginado para concluírem. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado. E eles começaram a construí-la, e enquanto eles estavam construindo contra Iarro, o poderoso dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer a guerra contra ele. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar os nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse que a terceira parte: vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Iarro sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construíram uma grande cidade, uma torre muito alta e forte. E em virtude da sua altura, os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou 1 ano inteiro de construção. E só depois disso chegavam os construtores e colocavam a argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro, e se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E Iarro conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles, cheias de sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém, isto vinha de Iarro, a fim de levá-los a errar, e no final para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. E Iarro disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer, confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem do seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia, cada homem não compreendia a língua do seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo a seu vizinho para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias que mataram muitos deles desta maneira. Iarro feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos, aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos os nossos deuses, e tornaram-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas, Iarro os matou, o homem com a mão do seu vizinho. E da terceira divisão, aos que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele, Iarro os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso ele chamou aquele lugar Bavel,
pois ali Yahweh confundiu a língua de toda a terra. Eis que estava a leste da terra de Shinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma terça parte da mesma. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E o outro terço foi deixado para o dia de hoje. E é essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número.